Queridos, graça e paz. Amém? Livro de Ruth, capítulo 4. E chegou a hora, finalmente, de nós a terminarmos este livro. Demorou tempo, mas é tudo no tempo de Deus. Amém? Livro de Ruth, capítulo 4, vamos ler o capítulo inteiro. E assim, com este estudo, finalizamos este livro. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: ó fulano, desvia-te para cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui, e assentaram-se. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a vendeu. E disse eu: manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: toma adiante dos habitantes, diante dos anciãos do meu povo. Se a hás de redimir, redime-a, e se não houver de redimir, declara-mo, para que eu saiba. Pois outro não há, senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não dane a minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Disse, porém, o remidor a Boaz: toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois 2 testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi. E de também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi de mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos. E da porta do seu lugar, disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e a Leia, e que ambas edificaram a casa de Israel. Porta-te já valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e entrou a ela. E o Senhor lhe deu conceição, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendita seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e que seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice. Pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou Davi. Por favor, não feche a sua Bíblia, mas oremos a Deus. Pai Santo, na tua presença continuamos, Senhor. Já ouvimos a tua palavra através dos louvores, das orações, através daquilo que tens trazido ao nosso coração esta manhã. Mas dei-nos, Senhor, aqui na tua presença, abrindo, Senhor, o nosso coração, libertando, Senhor, a nossa alma, e te pedindo, Deus,
para que leves cativos todos os nossos pensamentos e limpes a nossa mente, para que o teu conhecimento e a tua sabedoria, através do teu Espírito, entre em nós, e nós tenhamos luz da tua palavra, nós tenhamos luz do teu ensinamento. Enche-nos, ó Deus, do teu conhecimento. Ó Pai, fala através de mim, Senhor. Que o abrir da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, para a tua honra e para a tua glória. E todo o povo diz comigo amém e glória a Deus. O livro de Ruth, capítulo 4. Fechando o nosso estudo, eu queria dar um tema, eu queria dar um nome a este tema. O Senhor e Regenerador da história. O Senhor e Regenerador da história. Ao findar este livro, ao findar este capítulo, antes de começar na exposição deste capítulo, eu queria perguntar: o que é que você pensa a respeito de Deus? Quanto é que você pensa a respeito de Deus? O que é que você tem no seu coração a respeito de Deus? Minha querida e meu querido, pensar sobre Deus é o assunto mais importante do nosso pensamento. Conhecer a Deus é o ponto mais crucial das nossas vidas, independentemente de onde nós estejamos a viver e como é que nós estejamos a viver. A primeira verdade que eu lhe quero dar é que quem não conhece a Deus, ou para quem não conhece a Deus, o mundo, a vida, ela se apresenta vazia, desprezível, cruel e louca. Não conhecer e não pensar em Deus é sinónimo de desperdício de vida e de perca da alma. Você já pensou nisso? Você alguma vez tinha pensado assim? Você já viu que possivelmente você anda desperdiçando a sua vida, você anda perdendo a sua alma? Ao longo deste estudo, deste livro, 4 capítulos, 4 singelos capítulos, nosso conhecimento acerca de Deus, eu creio no meu coração que ele tem sido tremendamente enriquecido. Eu dei um nome a este tema, dei um tema a esta mensagem como o Senhor é regenerador. Porque em toda a Bíblia e todos os teólogos, eles falam de Deus como o Deus restaurador. Esta madrugada Deus me levantou e Deus me fez concluir este estudo que há muito tempo estava em aberto. Eram 3 e pouco da manhã. E Deus me disse ao meu coração: eu não sou restaurador. Eu disse: Deus, isto vai contra tudo aquilo que eu aprendi. E Deus tornou-me a dizer: eu não sou o restaurador do povo. E eu fui para o dicionário e eu fui ver o que é que queria dizer a palavra restaurador. E a palavra restaurador no dicionário quer dizer aquele que restaura, aquele que arranja, aquele que atamanca. Você está a entender? E eu fiquei ainda mais confuso e Deus tornou-me a dizer: eu não sou o restaurador do povo, eu sou o regenerador do povo. E eu fui para o dicionário e fui ver o que quer dizer aquele que é o regenerador. E antes que eu lhe diga o que é o regenerador, eu lembrei-me naquela hora, há 31 anos atrás, eu tinha 20 anos, estava na tropa. E nos meus fins de semana de tropa eu tinha que ganhar, tinha que trabalhar. E eu tinha um trabalho de uns amigos que pertenciam à igreja que eu pertencia, e eles tinham um antiquário, uma casa de antiguidades. E eu era aquele que ia com o caminhão carregar da casa do cliente para o antiquário ou do antiquário para a casa do cliente.
E como você sabe, antiquário quer dizer antiguidade, as coisas são antigas, e as coisas antigas se deterioram. E basicamente aquilo que eu trabalhava era com móveis, e os móveis eram de madeira. E muitos daqueles móveis antigos, 100, 200, 300 anos, por serem de madeira, eles tinham lá no seu cerne uns bichinhos, chama-se os bichos da madeira, e aquilo cria uns buraquinhos, e eles começam a corroer por dentro a madeira. E eu levava aqueles móveis para a oficina do antiquário, e havia um restaurador que restaurava os móveis. O que é que ele fazia? Ele lavava o móvel, a porta do móvel, ou o móvel inteiro, fosse o que fosse, uma mesa. Ele dava um produto para matar o bicho, e a seguir ele dava uma cera misturada com favo de mel, com uma tinta especial que levava o móvel à cor original, mas era só tapar o buraco. Mas quando a madeira estava bastante corroída, quando já não dava hipótese de tapar o buraquinho, esse móvel ia para o regenerador. E o que é que o regenerador fazia? Ele fazia uma porta nova. Ele talhava de novo. Não havia cera de mel de abelha, não havia tinta preparada, não havia ácido para matar bicho, havia uma regeneração, uma coisa nova. Então eu fui para o dicionário, e regenerador é aquele que faz de novo. É aquele que transforma o velho para novo. E eu compreendi o que é que Deus quis dizer. Eu não sou o restaurador do povo. Eu sou aquele que transforma o velho e faz novo. Eu sou aquele que não atamanca, mas eu concretizo uma obra, eu concretizo uma história. Eu faço um trabalho de origem. Deus é o Senhor e o restaurador e o regenerador da nossa história. O que é que isto tem a ver com Ruth? Ao final deste sermão, você vai entender. Porque da mesma maneira como Deus regenerou a vida de Ruth e de Noemi, Ele vai te regenerar a tua vida e a minha vida. Esta história é uma história de pessoas comuns, com problemas comuns, com vidas comuns, porém com contornos e posturas bastante incomuns. Humanamente falando, estes protagonistas são três: Noemi, Ruth e Boaz. Noemi, uma judia de Belém que sai com seu marido. Você vê isso lá no capítulo 1. Elimeleque, com o seu filho Quilion e Malom. Belém a Judeia estava passando por um período terrível da história de Israel. Esta história de Ruth passa-se nos últimos 11 anos do período de Juízes. E você sabe que quando Josué morreu, o povo, passado pouco tempo, afastou-se de Deus. E o livro de Juízes acaba lá no capítulo 21, verso 25. Podemos ir ver, umas páginas atrás, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Israel estava sem norte, estava sem rumo. Israel estava passando por o período mais negro da sua história. Deus estava irritado, Deus estava irado com o seu povo. E Ele manda uma fome tremenda às terras de Israel e às terras circundantes. E Noemi vê-se obrigada a sair de Belém e foi para uma terra chamada Moabe. Ela sai de Belém, que é a terra do pão, e vai para Moabe, que é a terra do desejo. E lá perde o seu marido, perde os seus 2 filhos. E ela fica sozinha, abandonada com 2 mulheres, Ruth e Orfa, 2 moabitas, 2 mulheres que não conheciam nada da história de Israel, 2 mulheres que não tinham nada a ver com o Deus de Israel,
Não tinham nada a ver com a cultura judaica, não tinham nada a ver com nada de Israel. Aparentemente, Noemi estava sozinha, abandonada naquela terra distante, a 800 quilómetros da cidade de Belém. Mas o que ela não sabia foi o que nós vimos já no capítulo 1, é que havia um Deus soberano que trabalhava na providência do seu povo. O que ela não sabia é que a sua história, a história de Noemi, a sua história, ela iria transformar a história da nação de Israel. Ela iria transformar a tua história. A segunda personagem, humanamente falando, o segundo protagonista, é Ruth. Noemi toma a iniciativa de sair de Moabe e retornar a Belém. Ela sabia que quando chegasse a Belém, a sua sorte seria zero. Porque ela era uma mulher viúva, sem família e sem modo de dar seguimento ao nome da sua família. E ela tem uma ideia: mas vou arcar com isto sozinha. Eu vou carregar com todo este peso sozinha. Orfa e Ruth, voltem para as suas casas. Voltem para as suas famílias. Refaçam a vossa vida. Retornem a casar, tenham filhos. Porque eu vou para Belém. Orfa chora a meio do caminho, mas ela não estava nos planos de Deus. E volta para trás, volta para a casa da família. Porém, Ruth surpreende-nos a todos com 4 votos. Onde tu fores eu vou, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e onde tu morreres eu vou morrer. E ela vai para Belém com Noemi. Quando chegam a Belém, na altura do princípio da colheita, ela vai parar a uma terra, a uma sementeira. Era tradição de Israel que os estrangeiros e os peregrinos pudessem colher nas orlas das fronteiras dos campos de trigo. E Noemi, Ruth, ela vai para uma sementeira que pertence a um homem chamado Boaz. Um homem solteiro, inteligente, bondoso, piedoso, temente a Deus. E ela começa apanhando espigas no campo de Boaz, no sítio onde lhe pertencia, os restos dos outros segadores. Porém, Deus estava trabalhando. E ele toca no coração de Boaz, e no meio daquelas dezenas de moças, se calhar centenas de moças, existe uma luz que se acende no coração de Boaz. No meu entendimento, eu penso assim: várias lâmpadas estavam naquele campo, mas só uma estava acesa, Ruth. A Bíblia nos leva a entender que Boaz se apaixonou por Ruth, e Boaz desejou Ruth para sua esposa. Só que havia um problema. Novamente a lei de Israel. Mas eu queria que você pensasse nisto comigo. No capítulo 1 vimos um Deus soberano na sua providência. No capítulo 2 nós vemos o amor e o poder paternal de Deus pelo seu povo. No capítulo 3 nós vemos um Deus resgatador. No capítulo 4 nós iremos ver um Deus regenerador. Quero que você pense nisto comigo, de novo. Quanto maior for o seu conhecimento de Deus, eu vou começar de novo para você perceber bem. Quanto maior for o seu conhecimento de Deus, maior e mais firme será a sua caminhada com Deus. Você entendeu isto? Quanto maior for o seu conhecimento de Deus, maior e mais firme será a sua caminhada com Deus. Ruth toma uma iniciativa aconselhada por sua sogra. A cega, a colheita tinha acabado. E havia uma festa que era tradição. Era a festa do final da colheita. E Noemi disse para a sua nora: olha, esse homem Boaz
Esse homem onde tu estás é nosso parente. E ele pode ser nosso remidor. O remidor era aquele que resgatava as famílias, pagava as dívidas, resgatava os penhores das fazendas, para que os nomes das famílias não ficassem denegridos ou não desaparecessem. Boaz era um parente próximo de Noemi. Ele podia ser o remidor de Noemi e de Ruth. E Noemi diz: vai à noitinha, deita-te aos pés de Boaz. E Ruth assim fez. Ruth recorreu a um sério risco, porque eu já vos disse, se vocês quiserem, vão ver os vídeos dos capítulos anteriores. No final das sementeiras, à noitinha da festa, no final da noite, era normal os homens estarem embriagados, porque havia lá vinho. E havia as prostitutas dos arredores que tentavam se aproveitar desses homens que estavam embriagados para à noite se meterem na cama com eles, para que eles lhes dessem mantimento. Ruth correu um sério risco, mas foi um risco calculado. Por quem? Por Noemi? Não. Por Ruth? Não. Um risco calculado pelo próprio Deus. Existem riscos na nossa vida que nós dizemos: isto é um risco. Mas primeiramente, antes de você assumir o risco, ajoelhe-se, sente-se, medite e ora a Deus, perguntando se Deus é calculado por ti. Faça como o rei Davi. Antes de sair para qualquer batalha, ele metia o éfode na cabeça e perguntava: Senhor, subirei eu? Se Deus dissesse sim, ele ia. Se Deus dissesse não, ele não ia. Eram riscos calculados. Mas existem riscos calculados pelo homem e esses vão falhar. E existem riscos calculados por Deus. Eu estou chegando ao capítulo 4 agora. Assim rapidamente andei por os 3 capítulos. E Boaz, sabendo aquilo que ele estava sentindo no seu coração, sabendo que Ruth, a Bíblia nos diz que era formosa, bonita, virtuosa, e ele que não queria denegrir a imagem de Ruth, porque ele queria a puxar para a sua esposa. E ele disse de madrugada: vai-te agora embora, e que ninguém te veja, ninguém saiba que passaste aqui a noite. Deu-lhe 20 medidas de trigo, para que servisse de selo a Noemi, em como ele no outro dia de manhã iria tentar resgatar, tentar remir aquela família. E vamos chegar ao capítulo 4 agora. Mas antes de chegar ao capítulo 4, eu quero te fazer uma pergunta hoje. Uma pergunta difícil. Por que razão continuam os cristãos vivendo numa pequenez de fé? Por que razão hoje os cristãos andam vivendo uma fé mesquinha? Uma fé quase inexistente? Quer que eu lhes responda? Porque eles acreditam num Deus muito pequeno. Eles não sabem, eles não conhecem a grandeza deste Deus. A grandeza do Deus Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo quanto eles há. A grandeza do Deus que mede os céus a palmos. Ele desenrola o firmamento com as suas mãos. Eles não conhecem o Deus que chama as estrelas pelo seu nome. Eles conhecem um Deus muito pequeno. 3 pontos que eu quero falar convosco. Eu espero não me alongar muito. 3 pontos que nós vimos neste capítulo. Primeiro, um resgate. Está lá no verso 1 ao verso 12. Segundo ponto é um casamento. Está nos versos 13 ao 17. Terceiro ponto é uma genealogia. Está nos versos 18 ao 22. O resgate. Tudo parecia caminhar finalmente para um desfecho expectável aos intervenientes da história. Noemi estava satisfeita, tanto em família, em companhia,
como em mantimento. Ruth estava maravilhada porque estava dando à sua sogra uma oportunidade novamente de poder viver, não como Mara, mas como Noemi. E Boaz estava expectante, porque realmente tinha encontrado o amor da sua vida e tudo caminhavam para um desfecho expectável, um desfecho de sonho. Mas eis que aparece um quarto interveniente. Alguém que pode frustrar sonhos. Muitas vezes, quando você está sonhando e todas as coisas estão caminhando para o bom curso, algo acontece. Um balde de água fria. Algo arrefece. No verso número 1 a 2, nós vemos que Boaz não perdeu tempo. E essas são as pessoas que Deus gosta. É as pessoas que não perdem tempo, as pessoas ousadas, as pessoas corajosas, não as pessoas que medem as coisas. Não as pessoas que ficam pensando, será que vale a pena, será que vai dar, será que eu consigo? Não! Boaz saiu à porta e assentou-se ali, no outro dia de manhã. Horas depois de ter despedido Ruth. E ele convocou ali 10 anciãos. E aqui vemos o dedo de Deus a trabalhar novamente. Você já reparou que Deus não aparece aqui neste livro? Mas Ele é o arquiteto. É Ele que mexe os cordelinhos todos. E nesta manhã em que Boaz se sentou à porta da cidade, que era o lugar onde se tratava de uns negócios, ele fez com que Remidor, o parente mais próximo de Noemi, passasse pela frente dele. E ele diz: ei, ó fulano, achega-te cá, senta-te aqui que eu tenho um assunto para falar contigo. E ele propõe um negócio a esse parente. Qual é que era o nome do parente? Não interessa, porque aquele que frustra os sonhos dos outros passa despercebido, não tem nome. Aquele que vive vivendo para frustrar os sonhos dos outros, esse não merece nome, esse é um incógnito, é um anónimo. Este homem não tem nome, nós não conhecemos o nome dele. Mas o que sabemos é que Boaz dá-lhe a conhecer inteligentemente este negócio. Ele diz, verso 3, então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimelec, nosso irmão, Noemi tornou da terra dos Moabitas e a vendeu. E disse eu, manifestá-lo em teus ouvidos, dizendo: toma adiante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se hás de remir, redime-a, e se não houver de redimir, declara-me. Veja, Boaz trabalhou dentro da lei. Era a lei de Moisés. Era a lei do povo de Israel. Boaz não tinha direito nenhum sobre Ruth, nem sobre Noemi, nem sobre as terras de Noemi. Mas nós vemos que este parente mais próximo, ele é alguém que é invejoso. Alguém que vê acima dos seus olhos. E este parente mais próximo, ele pensou: isto é um negócio bom para mim. Eu vou redimir, sim. Eu vou redimir as terras. Porém, Boaz já tinha ido além da lei. Ao longo desta história, ele mais uma vez, ele vai além da lei. Porque ele diz: mas espera, tu vais redimir as terras, mas com as terras tu vais ter que tomar Noemi e vais ter que tomar a sua nora Ruth e vais ter que dar continuidade ao nome do falecido. Ou seja, tu vais ter que fazer um filho a Ruth. E para as pessoas que estão gananciosas, para as pessoas que estão sendo só com olhos em negócios, da mesma forma pareceu mal a este, porque ele pensou: bom, mas assim já não dá, porque eu vou ter que ficar com as terras, vou ter que ficar com mais 2 bocas para alimentar, tenho que fazer um filho, mais uma terceira boca, e a minha herança vai ter que ser repartida por essa família toda. Não, eu não quero, isso não serve para mim. Claramente, eu vejo aqui o dedo de Deus a trabalhar.
Claramente ela afasta da nossa vida as pessoas gananciosas, invejosas, mentirosas. Quando nós temos conhecimento da grandeza e da soberania de Deus, do poder da regeneração na nossa vida. Boaz, o parente, sai de cena, está lá no verso 6 e 8, e ele diz, não quero. Não quero, então, não interessa. Redime a tu. E ele fez algo que era normal naquela época, que era retirar um sapato e entregar ao outro. Toma, isto é o penhor, isto é a garantia em que como eu não estou nesse negócio. E estavam todos os outros 10 anciãos e todo o povo foram testemunhas, e eles dizem, somos testemunhas. Está confirmado. Novamente o caminho está aberto para Boaz, e Boaz assume o resgate e vai além da lei novamente. Um casamento. Ele redime a terra de Noemi, ele redime a Noemi, traz-a para dentro de casa, ele redime a Ruth, mas ele declara ao povo que quer casar com Ruth, a Moabita. Olha para mim, meu amado irmão e irmã, e compreenda uma coisa. Humanamente falando, como é que Boaz agiu? Por amor? Sim ou não? Ele estava apaixonado por Ruth. Ele nutria um amor forte por Ruth, um amor tão grande que queria a puxar para si, para a sua esposa. Só que existe um amor muito maior por trás desta história. Existe um amor muito superior que ultrapassa todas essas paixões, todas essas ligações afetivas. Existe o amor de Deus, o Criador. O amor não só por uma mulher, mas por todo um povo. Porque através do amor de Boaz por Ruth, Deus ia espelhar o amor que Ele tem por um povo inteiro, por uma nação inteira. No segundo ponto temos um casamento. Está aí dos versos 13 a 17. Ele casa, ele conhece a Ruth, ele tem relações com Ruth. Ruth engravida e dá à luz um filho. Olhe para mim. Como a história muda. Como a história por vezes muda de forma que nós nem nos apercebemos e muitas vezes nem entendemos. Nos primeiros 3 capítulos, ou no primeiro capítulo, pelo menos, nós vemos uma família destruída. Nós vemos 2 mulheres em pleno desespero, sem condições para continuar a viver dignamente. Porque naquela altura, mulheres que não tivessem maridos eram consideradas prostitutas. Eram colocadas à parte da sociedade. Estas 2 mulheres, no capítulo 1, não tinham motivo nenhum para se alegrar, porque elas iriam viver o resto das suas vidas indignamente. Mas agora vemos uma Noemi que chega à Belém e diz, não me chamem mais Noemi, mas chamem-me Mara, quer dizer amargurada. No capítulo 4 agora, nós vemos uma Noemi em vista de reconquistar uma família, e uma Ruth em plena felicidade de vida. Verso 13 diz, e assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e entrou a ela, e o Senhor lhe deu concessão, e teve um filho. Verso 16, e Noemi tomou o filho, e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. Olha para mim, uma mulher que perdeu marido e filhos, uma mulher que perdeu família, ela agora tem uma família, novamente uma casa e um neto. Veja o poder regenerador de Deus na vida das pessoas, na vida de quem o ama e quem o segue, na vida de quem quer conhecer a Deus, andar com Deus, seguir a Deus.
Ao sair de Moabe, meus amados irmãos, Noemi nunca imaginou o curso da sua história. Como é que a história iria acabar? Na sua mente, Noemi só pensou: eu vou morrer em Belém. No mínimo, eu vou morrer na minha terra. O interessante desta história é que as mulheres que receberam Noemi em Belém, as mulheres a quem Noemi disse: não me chamem mais Noemi, não me chamem mais agradável, chamem Mara, a amargurada, elas agora abençoam a Noemi. Verso 14. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma. Recriador da alma. Você está a entender o que está lendo? E conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que certos filhos. Estes dois versos são o retrato verdadeiro do poder regenerador do Evangelho. Estes dois versos me levam a crer convictamente no meu coração que Deus pode fazer de novo. Deus pode queimar o velho e fazer algo de novo na minha história, algo de novo na minha vida. Deus pode me regenerar. Deus tem o poder para regenerar a sua história, a sua vida. Independentemente se você tem bicho na madeira, independentemente se a sua vida já está tão estragada que já não dá mais para restaurar, Ele pode regenerar. Só lhe quero dizer uma coisa: eu não estou a pregar pregação de autoajuda. Eu não estou querendo massagear o seu ego, a sua vida, o seu orgulho. Eu estou a expor a palavra. Eu estou aqui a dizer o que é que Deus está aqui dizendo. Ele pode fazer. Apesar do passado das pessoas, apesar da vida ruinosa que elas possam levar, apesar do tamanho do pecado que elas possam estar vivendo, Deus é o Deus regenerador. Só Ele pode regenerar. Só Ele. Não existem campanhas, não existem mesinhas, não existem rezas, não existem subidas ao monte, não existe nada. Só Deus é o Deus regenerador das suas vidas, da vida do seu povo. Entenda isso. Entenda isso, por favor. Temos ainda o terceiro ponto neste capítulo. E este é o ponto mais interessante, porque ninguém dá atenção a isto. Uma genealogia, uma árvore genealógica, uma família. Mas qual família? A família estava toda destruída no período de Juízes, estava toda destruída lá no capítulo 1. Qual família? Melhor ainda, Deus surpreende-me. E Ele surpreendeu-me esta madrugada. Porque eu não entendi porque é que a genealogia estava no final do livro. Se todos os livros bíblicos que começam que têm genealogias, a genealogia está no capítulo 1, no verso 1. Está no princípio e não no fim. E eu perguntava a Deus, eu não estou percebendo, porque é que é no finalzinho está a genealogia? Porque é que não é exatamente igual a Mateus, igual a Crónicas, por aí fora? Elas estão no princípio e não no fim. E Deus disse-me assim: olha, as genealogias bíblicas servem para demonstrar a soberania de Deus, aplicando os seus propósitos e projetos na vida de quem o ama e de quem o segue. No primeiro capítulo de Ruth não havia nada. Havia caos, destruição, desespero, angústia, dor, choro. Mas no final do capítulo, no final do livro de Ruth, existe uma esperança, existe uma família, existe um caminho, existe uma continuação, existe uma regeneração. É por isso é que a genealogia está aqui no último, no finalzinho do livro de Ruth.
Genealogia é sinónimo de uma continuação da história. Que continuação é essa? Obed, o filho de Ruth. Esse é o que vai dar continuação à história de Ruth. O que é mais interessante aqui é que quando o Obed aparece, desaparece Ruth, desaparece Boaz. Nunca mais ninguém fala neles. Outra das coisas interessantes que eu estou caminhando já para o final, mas outra das coisas interessantes que eu encontrei aqui é que, por exemplo, no verso 14, veja comigo. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor e que seja o seu nome afamado em Israel. Parece que aqui o remidor é Boaz. Sim ou não? Mas se você ler o verso 15 comigo. E ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve. E ela te é melhor do que 7 filhos. Aqui já não é Boaz o remidor. Aqui é o menino. Aqui é Obed o remidor, o resgatador. Outra coisa interessante que está aqui é no verso 17. É que as mulheres, ou seja, são as mulheres que dão o nome ao menino. Normalmente quem é que dá o nome ao menino? O pai e a mãe. No mínimo a avó. Aqui não. São as mulheres que dão o nome ao menino. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E o chamaram o seu nome Obed. E este é o pai de Jessé. E este é o pai de Davi. A história aqui fugiu do controle de Boaz e de Ruth. Mais uma vez, alicerçando a minha convicção que o arquiteto da história não é humano, é espiritual. O arquiteto da história não só é espiritual, como é o Deus Criador de todas as coisas, e Ele usa quem quer, aonde quer, como Ele quer e à hora que Ele quer, para fazer a continuação do seu propósito. Amém? Não é você, não sou eu, não é aquilo que você sabe, não é aquilo que você pode, não é aquilo que você quer, é aquilo que Deus arquitetou. Em Juízes 21, 25 diz a história agora: a terra não tinha rei, cada um fazia aquilo que bem queria e lhe apetecia. Em Ruth 4, 22 diz: e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Mas repare uma coisa, você quer uma prova em como Deus está no controle desta história e no controle da sua história. Miqueias capítulo 5 diz assim, versos 2 a 4: e tu, Belém Efrata, de onde é que era Obed? De Belém. De onde é que era Ruth? Moabita. De onde é que era Boaz? De Belém. De onde é que era Noemi? De Belém. De onde é que eram as mulheres que abençoaram Noemi? De Belém. De onde é que eram as mulheres que deram nome ao menino? De Belém. Vou de novo. E tu, Belém Efrata, Deus está falando da cidade de Belém, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até ao tempo em que está de parto. Portanto, os entregará até ao tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele permanecerá e apacentará ao povo na força do Senhor e na excelência do nome do Senhor seu Deus. Eles permanecerão, porque agora será engrandecido até aos fins da terra. Você diz-me assim: Deus está falando de Davi. Sim ou não? Davi também era de Belém. Davi foi o grande rei escolhido por Deus, um homem com o coração segundo o coração de Deus,
Um homem a quem foi feita uma promessa parecida à promessa abraânica. O homem em que Deus disse: a tua descendência reinará sempre, até o final. O teu trono terá sempre um rei, até o final. Parece que Deus estava aqui falando de Davi, mas não. Porque se nós formos à história, Jesus Cristo, o nosso resgatador, o nosso remidor, Ele era da descendência de Davi. Glória a Deus. Compreenda, meus amados irmãos, que durante o período de Juízes, a mão de Deus estava lá, embora o povo só fizesse aquilo que queria, aos seus próprios olhos. Ele passa na história de Ruth construindo um plano de redenção, de remissão e de regeneração. E agora chega ao tempo do profeta Samuel para ungir aquele que daria continuação à descendência até chegar ao Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo. Sem aparecer, Deus foi e é o grande protagonista desta história. Olhe para mim. Quantas vezes você diz: Deus não me vê, Deus não me fala, Deus não olha para mim, Deus não me diz nada, Deus não me faz nada, Deus não me atende. Quantas vezes Deus apareceu nesta história? Nenhuma. Quantas vezes Deus falou nesta história? Nenhuma. Quantas vezes Deus mandou um profeta a Ruth, a Noemi ou a Boaz? Nenhuma. Mas ele foi o protagonista da história. Eu compreendo isto de uma forma muito forte. Embora eu não veja, embora eu não sinta, embora eu não ouça, embora eu não saiba, parece que é um profundo silêncio, o meu coração tem a plena convicção que Ele é o protagonista da minha própria história. Você entendeu o que eu disse? Terminamos um livro. 4 capítulos. 4 longos capítulos. Uma história magnífica, digna para os maiores produtores de cinema de Hollywood. Uma história que nos delicia, porque ela tem um final triste, um começo triste, mas um final feliz. É dessas histórias que nós gostamos. Onde toda a história, todo o filme, toda a série acaba com uma história final feliz. Todos nós gostamos disso. Mas existe uma série de perguntas que nós, ao final deste capítulo, nós teremos que fazer. Existe uma série de perguntas que nós teremos que sair daqui hoje, fazendo ao nosso próprio coração. Ao final deste livro, você consegue conhecer mais a Deus? Ao final deste livro, você consegue ter mais confiança em Deus? Ter mais força para seguir a Deus? Ter capacidade de confiar toda a sua vida a Deus? Em que situação da sua vida você ainda duvida do poder de Deus? Porque existem vários problemas que assolam a vida dos cristãos e uns nós dizemos assim: isto é fácil, outros isto é mais difícil. Até parece que estamos condicionando a Deus. Saiba que Deus, o possível você é que faz. Ele só faz o impossível, aquilo que você não consegue. Qual é a parte da sua vida, qual é a área da sua vida em que você duvida que Deus pode agir? Você realmente tem dado espaço a Deus? Você realmente tem deixado Deus ser o Deus da sua vida? Você realmente tem dito: Deus, eu não consigo, mas tu consegues?
E eu não consigo, porque eu não sou o dono da minha vida, não sou o dono da minha história, mas tu és. Você está disposto hoje a confiar em Deus? Você está disposto hoje a dar o protagonismo da sua vida a Deus? Você está disposto hoje a deixar que seja Ele a movimentar os cordoinhos da sua vida? Deixe que eu lhe diga duas verdades que você vai ter que guardar no seu coração. E essa foi a minha expectativa quando estava escrevendo este sermão. Eu quero acabar com isto, porque é nisto que eu acredito. Existe um Redentor, existe um resgatador, mas nada fazia sentido se não houvesse também um regenerador. Paulo nos diz na sua carta aos Efésios: estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, Ele vos vivificou. Nossa vida antes era podre, miserável, e Ele nos resgatou. Ele nos redimiu. Mas isso só não basta, meu amado irmão. Ser resgatado, ser redimido, mas ficar da mesma forma não basta. E Deus não fica por trabalhos a metade. Deus, quando faz, Ele começa e Ele acaba. Ele foi buscar a si e a mim ao antiquário, à loja de antiguidades, à casa antiga, à casa vazia, mas Ele trouxe para a oficina agora para regenerar. Para regenerar e não para restaurar. Deus não faz nada por metade. Ele é o Deus regenerador do seu povo. Quando o caos se instalar, meu querido e minha querida, não desespere, não entre em pânico, faça como Noemi. Queira o Senhor fazer, porque eu já não consigo. Quando o caos se instalar, não entre em pânico, porque em Belém já nasceu o menino. E esse menino chama-se Jesus Cristo, aquele que veio comprar o seu povo, pagar com o seu sangue, completar a redenção, completar o resgate. Ele não só resgatou, Ele pagou o resgate. Porque ouviste, crestes e foste selados. Ele pagou o resgate. Você pode não ver, você pode não saber, você pode não sentir, mas Ele pagou um resgate e um preço altíssimo, a sua própria vida. Amém, igreja? A minha oração é que esta tenha sido o sermão da sua vida. O sermão da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Pai Santo, graças a todos, Senhor. Compreendemos, Senhor Pai. O nosso coração compreendeu esta manhã. Tu és verdadeiramente o nosso resgatador, o nosso remidor. Tu és o Deus da nossa provisão. Tu és aquele que nos amas muito acima de qualquer pai. Mas acima de tudo, Senhor, Tu és o nosso regenerador. Tu és aquele que transformas o velho em novo, o inútil em útil, o abandonado em consolado. Senhor, que este sermão permaneça por muitos dias, por muitos meses, por muitos anos no nosso coração. Restaura, Senhor, a nossa fé.
regenera, Senhor, a nossa vida. Traz-nos, ó Deus, a Tua luz ao nosso coração. Ilumina, Senhor, as nossas mentes, através do Teu Santo Espírito, para que em todos os caminhos, desde Moabe até Boém das nossas vidas, nós possamos ter a certeza que, embora por vezes não Te vejamos, não Te ouçamos, não Te sintamos, mas Tu és o protagonista, o arquiteto, o diretor, o organizador de tudo aquilo que se passa na nossa vida. Abençoa-nos, Pai, com a Tua graça nesta manhã, para a Tua honra e para a Tua glória. Eu oro assim em nome do Teu Filho amado Jesus, nosso remidor, nosso resgatador, para a Tua honra e para a Tua glória. E todo o povo diz comigo amém e glória a Deus.